Fala turma, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai trazer um vídeo um pouquinho diferente. Nós temos uma gravação, a gente teve a oportunidade de registrar um evento e o pessoal do evento, eles nos possibilitaram usar algumas partes desse material também aqui dentro do canal. E essa palestra em específico, falando de questões climáticas, dessa questão da influência humana no planeta, na natureza, né? A gente sempre falando dessa questão de vida mais saudável, natureza, sustentabilidade. Então a gente acha que tem muito a ver. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Então a ideia de trazer esse conteúdo para vocês é reforçar um pouco os dados, as constatações científicas sobre a influência do ser humano no planeta, no clima que está acontecendo e que está atingindo agora a gente cada vez mais diretamente. E eu quero agradecer o pessoal da organização do evento que abriu essa janela tanto para a gente fazer esse trabalho de gravação, mas também acabamos participando ali do evento, né, fazendo mais contatos, conhecendo mais pessoas relacionadas à agroecologia. Agradecemos a esse povo querido, esse povo que é do 6º Congresso Brasileiro de Homeopatia Popular. Eu vou deixar link aqui da Associação Brasileira de Homeopatia para quem quiser conhecer mais, ir se aprofundando, manter contato. E dentro desse congresso houve então a palestra do professor Wilson Zonin. Ele é um professor com bastante experiência, ele é aqui do oeste do Paraná, da Universidade do Oeste, UniOeste. E nesse momento ele está atuando junto com a Itaipu, por isso ele vai falar na palestra dele das questões climáticas e trazer também alguns assuntos relacionados ao trabalho dele na Itaipu, sobre como a Itaipu também tem atuado. E o que a gente quer que chegue a vocês é esta parte que ele traz das constatações de dados científicos sobre como, as medidas de como o ser humano está influenciando a natureza e que isso fortaleça as ideias para a gente estar atuando em amenizar, em buscar soluções, né, para que nós mesmos não venhamos, o ser humano não venha a sofrer no futuro, porque o planeta, de alguma forma, ele vai ficar aí. E uma das espécies que ficam ameaçadas somos nós mesmos por conta das nossas próprias ações. Então vamos ver. Então, saudando todos vocês novamente, os que estão em casa, me pediram aqui para fazer essa ligação com a questão da crise ambiental, da crise climática, né? Eu não pude encurtar os slides aí, então alguns eu vou passar um pouco mais corridos, né? Porque esse assunto também dá para a gente falar sem apresentação quase, mas às vezes é bom botar uma fotografia para a gente ver, né, a ilustração. Então, me pediram aqui para falar sobre a conjuntura dos recentes impactos ambientais e é uma satisfação, tá? Então, poder estar aqui compartilhando um pouco do que é a minha vida acadêmica. Eu sou engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Santa Maria. Encontrei aqui uma colega de aula dos anos 80, nem vamos dizer, né, Vitor? Que época que eu e ela estudamos em Santa Maria, né? Mas, então, atualmente eu estou como superintendente de gestão ambiental da Itaipu Binacional. Fui requisitado para contribuir com a nova diretoria da Itaipu para auxiliar nessa estruturação de o maior programa socioambiental brasileiro e um dos maiores do mundo, que é o programa Itaipu Mais Que Energia, esse que a gente fez. Então, há 2 anos eu estou cooperando, né? E já estou com muita saudade da sala de aula, dos alunos, né, Letícia? Então, a gente vai, as atléticas, então em breve vou estar retornando aqui para retomar o trabalho acadêmico, que senão a gente não consegue mais escrever, não consegue mais participar de bancas. Eu abandonei 30 orientados aqui quando fui convidado e fico com a consciência pesada. Então, fui lá, ajudei uma temporada e agora, com muita alegria, vou voltar aqui para casa, que é um local extraordinário. Eu mostro essa imagem porque essa semana
nós tivemos aqui a visita de quem? Vocês conhecem esse cidadão aqui? Que está aqui na... Sabem quem é essa figura? Esse é um pesquisador, um dos mais importantes pesquisadores ambientais da atualidade. Carlos Nobre. No domingo passado, ele estava voando a Amazônia. Com quem? Com o Biden. Mostrando para eles o que é a Amazônia e a importância de ter o apoio dos Estados Unidos para a defesa da nossa biodiversidade. Na segunda, ele veio aqui atender um convite que eu fiz para ele, de ele vir fazer uma palestra e compartilhar e nos atualizar sobre o tema das mudanças climáticas, num momento que nós lançamos uma rede com 1.000 bolsistas, professores e estudantes de 16 universidades que apresentaram projetos para fortalecer os ODS nesse território de atuação. Então, encontrei essa foto, tirei com ele recentemente em Cali, na Colômbia, na COP16 de biodiversidade. E ele, um pesquisador do clima, pela primeira vez foi lá para a COP da biodiversidade. Perguntei o que o senhor veio fazer aqui. Se o senhor é o homem do clima, né? Porque não há como separar a questão do clima da questão da biodiversidade. E para nós, na Itaipu Binacional, nós não separamos, nós conectamos água, que é um insumo que nós utilizamos para produzir energia elétrica, com a biodiversidade e com o clima. A nossa política ambiental, as nossas ações, elas buscam essa conexão entre, né, esses temas que não se pode separar jamais. Então, na COP16 de biodiversidade, nós nos damos conta de que, vou trazer alguns dados, algumas informações, não sei se vocês todos sabem disso. Nos últimos 50 anos, nós reduzimos na América Latina 95% da nossa biodiversidade. Nós temos quase a metade das espécies vivas que nós tínhamos há 50 anos atrás. Por que essa redução tão drástica? Quais fatores influenciaram? A derrubada de florestas, queimadas, mas principalmente os agrotóxicos. Porque a maior parte de diversidade da vida, de biodiversidade, está na água. E para onde que os venenos vão? Para lá, para depois contaminar os alimentos e as pessoas. Então, trabalhar esse tema da biodiversidade, ele é muito estratégico, ele é muito importante. E a homeopatia é o caminho para nós reduzirmos, né, até acabarmos com o uso dos agrotóxicos. Então, parabéns para todos vocês, né, e em especial o público de mulheres que a gente vê. Nada contra, né? Parabéns para os homens também. Mas os homens estão perdendo aqui, estão minoria. Então, parabéns para vocês que, né, estão fazendo a diferença, trabalhando, ampliando, multiplicando e dialogando com a ciência para fortalecer a credibilidade, né, e incorporar esse tema na saúde pública. Antes de sair daqui, professor José Renato, eu organizei um livro, né, de um evento internacional que a gente organizou, e a gente vinha discutindo o quê? Há 2 anos atrás, eram 50 anos da Conferência de Estocolmo, primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. Lá, eu me dei de conta, ao revisitar os escritos sobre a Conferência de Estocolmo, a coisa que mais me chamou a atenção era uma coisa, André,
que eu nunca falava no tempo que eu sempre falava de meio ambiente, dava as aulas para vocês, falava da Conferência de Estocolmo, mas eu não me dava conta de uma palavra muito forte que os cientistas anunciaram lá. Eles falaram em colapso ambiental. Ninguém deu bola. Achou que é um bando de louco. Deve ter fumado uma maconha, alguma coisa assim, e estão falando, né, fazendo alarmismo. Foi isso que se pensou sobre o anúncio dos cientistas. Mas agora a gente viu, o Rio Grande do Sul não foi um colapso que aconteceu? E essas secas e incêndios não foi um colapso que aconteceu? E essa pandemia que matou tantas pessoas e tantos familiares nossos, né? Não é um colapso também? Então, hoje falar de colapso é fácil, mas alguém falou há 50 anos atrás de que esse aquecimento está relacionado com a ação humana, com a forma que a humanidade adotou e chamou de desenvolvimento, é essa aqui, esse gráfico. Aqui, esse gráfico mostra a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, em partes por milhão. Muito pequena quantidade. Mas nós já alteramos, entre 1960 a 2020 e pouco, de 280 partes por milhão para mais de 420 partes por milhão. Então, as queimadas, os combustíveis fósseis e o lixo, os resíduos, são os principais vilões da emissão de gases. Além disso aqui, o dióxido de carbono já ele é um indicador que ele compõe todos os gases aqui do efeito estufa, né? Mas tem o metano, né, que é muito forte também e muito relacionado à agricultura. Então, esse indicador, ele coloca no ser humano, na sociedade, no cidadão, né, a responsabilidade pelo aquecimento global. Aí as pessoas falam sempre, né? Não, mas sempre teve enchente, sempre teve seca, não sei o que lá. Mas elas nunca foram tão intensas e tão frequentes. Uma seca que durava 2 meses, agora dura 4. Uma enchente que caía 400, 300 milímetros, agora 600, 800, 1000 milímetros. E o dia, se não caiu na cabeça de ninguém de nós que está aqui, um dia vai cair. Não sei se alguém de vocês foi vítima lá no Rio Grande do Sul. Nós aqui em Marechal Cândido Rondon fomos vítimas há 9 anos atrás de um tornado. Um certo dia deu uma ventania e falaram, olha, professor, é lá para as bandas da tua casa. Quando eu peguei o meu carro para ir chegar até lá, demorou 1 hora para eu chegar. Caiu tudo que tinha de árvore daqui até a minha casa. Vai lá, você não acha família. Telefone não funciona. Então, isso é tornado. Eles sempre existiram, mas eles estão se tornando cada vez mais frequentes também. Então, fazem 9 anos que nós temos essa imagem que marcou para a nossa cidade. E quem sofreu, eu cheguei lá, metade do telhado tinha sumido de cima da minha casa. E a gente para pensar, o que a gente é? Né? Então, diante disso, e o fato que o aquecimento está se acelerando, né? E aquilo que demorava 10 anos para acontecer, está acontecendo num ano, cada vez num espaço menor de tempo, para se fazer mudanças, né, muito aceleradas
E aí, com isso, nós temos tido os dias mais quentes, né? E os últimos anos, 23, 24, superamos todas as métricas que já tínhamos alcançado. Com esses impactos ambientais, nós temos visto, então, mortes, deslizamentos, chuvas intensas, desabrigados, pessoas desabrigadas, né? Enfim. E aqui, o Rio Grande do Sul. Né? E a população que é mais vulnerável é que é a mais atacada, mais atingida por esses efeitos das mudanças climáticas. Também com as mudanças climáticas, nós estamos tirando vírus que estavam embaixo de geleiras, quando elas derretem, além de aumentar o nível do mar, nós estamos tirando um estoque de doenças que mais dia, menos dia, vão chegar a fazer, né, novas pandemias, dizem os cientistas. Então, para que andar nesse rumo errado se nós podemos consertar o caminho? Então, nós temos que andar no caminho certo. Tem uma música lá, quem é do Rio Grande, né? Cleito e Cleoidir. Lembra dessas músicas aí, Vitor? Nós vamos prosseguir, companheiros. Medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiros, no coração, manhãs de frutos e sonhos, para um dia acabar com essa escuridão. Então, é isso, nós estamos vivendo um tempo de uma escuridão, de não conseguir ver o meio ambiente e a vida, não cuidamos. E aí, né, aconteceu então esse episódio no Rio Grande do Sul que chocou o Brasil, né, e que, além de solidariedade, todo mundo ajudar para resolver, a gente quer ver mais ação. Mudança na mentalidade. O Rio Grande do Sul foi pioneiro. No tempo que a gente estudava em Santa Maria, tinha Lutzenberg e Sebastião Pinheiro, que nos falavam do meio ambiente, dos agrotóxicos, construíram as leis mais importantes do Brasil. Agora aparecem os governantes aí, o sabe tudo, e destruíram a legislação ambiental. Então, sem recuperar as bacias hidrográficas, sem recuperar o meio ambiente, né, nós não mudamos nada. Então, gente, essa crise climática no Rio Grande do Sul é hoje um fato ilustrativo para nós. E quem esteve mais próximo vivenciou. E quanto custa remediar? Quanto custa reconstruir o Rio Grande? Então, quando a gente investe em meio ambiente, nunca pode ser caro. Tudo o que a gente faz pelo meio ambiente, né, é pouco. Caro é pagar trilhões agora, entre investimentos públicos e privados, aquilo que as famílias vão ter que gastar, as empresas, os empresários vão ter que gastar, né, porque foi tudo para o oceano. Então, além das enchentes, nós temos as secas. E nós vimos esse ano também as secas. E no meio das secas, bandidagem, criminosos. Em São Paulo, um grupo chamado PCC estava por trás dos incêndios. Na Amazônia também, a nova forma de desmatar foi botar fogo. Algumas vezes o fogo aparece por conta, naturalmente, só pelo tamanho do calor e dos ventos, sem ninguém colocar nada. Carlos Nobre falou que viajando lá no meio da floresta,
onde não tem nada, apareceu lá uma mancha de fogo e ele imaginou aquilo lá como um acidente de fato natural. Mas mais de 90% dos incêndios são criminosos. Então a gente também precisa saber disso e lutar então pelo meio ambiente hoje é uma luta muito árdua, complexa e que precisa de todos e todas. Bom, esses fenômenos dos últimos tempos, né, El Niño, Laninha, eles vinham e eles eram passageiros. Nos últimos anos, depois de passado El Niño, não baixou a temperatura. Então, isso também são fatos preocupantes que mostram, né, que o aquecimento está muito acelerado. A seca na Amazônia, o que ela causa? A mortandade de peixes, né? Então, nós estamos indo num ritmo de uma extinção a ponto de chegar àquilo que o Carlos Nobre anunciou como pesquisador nos anos 90, o ponto do não retorno. Para cada uma das questões ambientais, nós temos um ponto que ela não retorna. A Amazônia, por exemplo, se desmatar mais do que 60% da floresta, aquele bioma se desintegra. Ele não vai produzir mais água para manter o clima amazônico. Então, a Amazônia, ela não vai virar um deserto, ela vai virar uma savana, se continuar esse ritmo de devastação. Então, savana não é exatamente um deserto, mas também a savana é altamente empobrecida. Não é como o cerrado brasileiro, que ele é rico em biodiversidade. Então, aquela floresta, e nós somos extremamente dependentes da floresta amazônica, porque ela produz os rios voadores que abastecem as nascentes do Rio Paraná, do Rio Paraguai. Cerca de 40% das águas que chegam ao Rio Paraná, elas são oriundas dos rios voadores e da floresta amazônica. Desintegrando o bioma, a Amazônia, nós vamos estar destruindo as nossas águas e a nossa capacidade de produzir energia também. Com as mudanças climáticas, nós estamos ameaçando a nossa saúde por várias formas, né? Essa poluição atmosférica, mas também tem que esses dias quentes, eles têm matado criações, suínos, aves e pessoas. Então, essas ondas de calor, os incêndios florestais, além de aumentar a emissão, né, de gases para a atmosfera, eles também representam essa ameaça para a nossa saúde. Então, as mudanças climáticas estão permitindo que esses fenômenos fiquem cada vez mais intensos, que o nosso meio ambiente fique cada vez mais vulnerável, e nós estamos, então, sofrendo um risco de pandemias, epidemias, né, na floresta, e não só na floresta amazônica. Então, com isso tudo, o que o nosso pesquisador nos trouxe é que algumas estratégias para adaptação incluem questão de transporte público e mobilidade sustentável. Então, essa é uma questão que
que hoje o maior emissor em Belém do Pará, onde nós estamos realizando um trabalho voltado para a COP30, vem do sistema de transporte. Então, mudar a forma de a gente poder circular, andar com veículos que não produzem poluição, é uma das mais importantes formas. Ativar as respostas de resiliência de longo prazo das comunidades e tirar milhões de brasileiros de áreas de altíssimo risco e inundação. A gente viu isso no Rio Grande do Sul, né? Então, habitação popular, enfim, políticas públicas, gestão pública. Espero que tenham escolhido prefeitos bons, mas não vi isso acontecer em Porto Alegre, né? Porto Alegre a gente não viu isso acontecer. Mesmo irresponsável lá, se reelegeu. Então, o que passa na cabeça da nossa população que não aprende nem com a dor e com o desastre? Né? Então, esse é o maior problema hoje da nossa sociedade, é não conseguir ver, né, isso como um problema e ver chifre, né, em cabeça de cavalo, fake news. Aí ficam olhando para fake news lá e se interessando por fake news e não veem os maus gestores públicos e os reelegem. Então, proteger essas pessoas idosas, idosos, crianças, pessoas com várias doenças, implantar esponjas urbanas. São árvores, são sistemas que facilitam o acúmulo e fazer com que a água fique, né, e não saia por aí causando os prejuízos. Então, os principais pontos de não retorno, eles são vários, né, que essa loucuragem aí leva alguns dias para a gente entender isso tudo, tá? Mas, em princípio, então, com a mudança climática, nós temos alteração nas rotas dos ventos, né? E isso vai estar afetando as maiores florestas do planeta, né? E por isso, então, além disso, dentro do próprio mar, mortes de corais, por causa da mudança da temperatura da água, né? Então, são várias formas que os cientistas estão vendo esses pontos de não retorno. Aqui, no caso, então, na nossa floresta tropical, virando savana degradada, que não produz nada, que não tem biodiversidade. E aqui a alternativa que nós temos, então, né? Estou querendo ver, né, realmente prefeitos interessados em fazer isso, né? E vocês aí com o trabalho da homeopatia, ajudando a cuidar da água, diminuir a poluição, ajudar a limpar os rios, né? O Brasil, no cenário dessas emissões, em que lugar nós estamos, né? Então, nós estamos em 7º, no geral, em termos de país mais poluidor, e nós estamos em 5º em poluição per capita. Tá? Então, nós temos a COP do clima, que agora, esses dias, aconteceu em Azerbaijão, né? E que na abertura o presidente falou que os combustíveis fósseis são coisas de Deus. Tudo bem, tudo é coisa de Deus, né? Mas hoje dizer assim, vamos lá, vamos usar mais, vamos poluir mais. Nós estamos numa outra lógica. Aqui na Itaipu Binacional, nós estamos produzindo energia limpa. Para cada tonelada de carbono que nós, Itaipu, emite na atmosfera, nós sequestramos 33 toneladas.
Então, o desafio que nós temos, todas as organizações têm, não é que não pode soltar carbono na atmosfera, é que você tem que ter um sistema, né, resiliente, capaz de absorver muito mais. E as plantas, as árvores, além de servir como ar-condicionado, uma árvore adulta, ela trabalha e produz para mais de 10 ar-condicionados ligados o dia e a noite. A floresta não é o pulmão, ela é o ar-condicionado do planeta. Quando você vai lá embaixo de uma árvore, você vê, parece que tem um ar-condicionado ligado. Ela está fazendo a evapotranspiração e refrescando o ambiente, né? Então, na COP de Paris de 2015, foi adotada uma política de permitir até 2 graus Celsius de aquecimento até 2100, mas de preferência ficar em 1,5 graus. Depois, na COP 26, na Escócia, ficou com 1,5 graus. Então, não se falou mais de 2 graus. A meta era não permitir desenvolver ações para não permitir que a temperatura subisse a mais de 1,5 graus até 2100. Mas nós já estamos chegando num 1,5 graus de média de aquecimento em relação ao período pré-industrial, já chegamos nesse ano de 2024. Então, essa COP do Azerbaijão não serviu para nada, em termos de fazer essa mudança acontecer. E essa é a grande expectativa que nós estamos tendo e fazendo no Brasil. Já no ano passado, na COP28, Dubai, o presidente Lula e a Marina Silva se inscreveram. Vamos trazer a COP30, que estava em aberto, um país sede, para o Brasil. O Brasil quer liderar pelo exemplo. Nós não somos o maior poluidor. O maior poluidor é Estados Unidos e China. Mas não há mais como ficar esperando que os grandes poluidores parem de poluir, para daí a gente, né, também não poluir. Nós temos que liderar pelo exemplo. Essa é a posição brasileira. Então, a Itaipu Binacional ela é uma empresa estatal e ela está alinhada e ligada com as diretrizes do governo, e nós temos muitas ações de sustentabilidade aqui na região. Vamos levar para a COP e vamos ampliar, né, para o território essas ações. E dentro dessas ações, cabe muito mais apoio para a homeopatia. Então, esse evento que vocês estão organizando, professor Zé Renato, nós precisamos intensificar em todo o estado do Paraná e na região sul essas ações. Por quê? Pessoal que está aqui de Rondônia, né? Seria importante nós poder ajudar vocês, Mato Grosso do Norte, mas a Itaipu não pode hoje, ela tem que ficar nesse território. Então, nesse território, nós temos que colocar mais força também na homeopatia. Então, vamos nos abraçar nessa ideia, tá? Porque ela é importante para a saúde, para a agroecologia, mas para a água também. Então, a situação brasileira, né? A emissão bruta per capita do Brasil, nós somos o 5º maior poluidor e temos meta de reduzir, né, 60% das emissões per capita até 2030. Como vamos fazer isso? Então, nós temos trabalhado com muitas frentes, né? E uma delas é resíduo sólido. Papel, cada papel que é reciclado economiza a derrubada de uma árvore
plástico, cada tonelada, evita o gasto de energia. Então, quanto por cento nós reciclamos no Brasil? Vocês sabem? Bastante ou pouco? Pouco. Menos de 5%. Quanto nós reciclamos no oeste do Paraná, onde a Itaipu há vários 20 anos trabalha aqui na região, fortalecendo, apoiando cooperativa de catador, forçando as prefeituras a adotar a política nacional de gestão de resíduos sólidos, colocar técnicos. Quanto é o índice de reciclagem aqui na nossa região? Se é 3% no Brasil, quanto é o nosso aqui? Médio. 32. Não chegamos à metade, então temos que ir acelerando, leva tempo. Imagine lá, Belém do Pará, onde vai ter a COP, quanto por cento de reciclagem? Menos de 1%. 1,5 bilhão de habitantes. Então, encontrar soluções para pequenas, para médias, para grandes cidades, para a gente enfrentar a crise climática, para diminuir, para poder contribuir, todo mundo pode ajudar. Hoje a gente anda de carro e vê o cara jogando papel, jogando lata, jogando plástico, tudo na rua. Tem cabimento isso? Então o Brasil tem uma meta de emissões zero e depois de emissões negativas, né? Ou seja, sequestrar mais carbono do que a gente emite. Só tem um jeito de fazer isso, que é, né, o plantio de árvores. E na COP da biodiversidade, nós temos 23 metas da agenda da biodiversidade. A meta 2 é recuperar 30% dos biomas de cada região. Vamos pegar o Paraná aqui, nós que somos paranaenses. Quanto de floresta nós temos em pé no Paraná? Na média. Menos de 10%. Para, até 2030, ter 30% de floresta, nós vamos ter que fortalecer a agroecologia. Isso que vocês estão fazendo. E assim ainda aumentar a recuperação de nascentes. Os corredores de biodiversidade. Nós vamos ter que fazer. Que não podemos ficar só na média nacional, porque ficamos nos beneficiando na Amazônia, que tem 80%. A média não interessa aqui. Cada um tem que fazer a sua parte. Então, ter uma agricultura sustentável, neutra, de baixo carbono, emissões negativas, né? Restauração florestal em grande escala. 12 milhões de hectares o Brasil tem que restaurar. Essa é a meta, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer acontecer. Então, a Itaipu tem essa missão como empresa estatal. Responsabilidade social, ambiental, apoio ao desenvolvimento sustentável no Brasil e no Paraguai. Os ODS, eu já falei deles aqui, né? Acabar com a miséria, acabar com a fome, né? Saúde e bem-estar. Então, plantas medicinais, fitoterápicos, homeopatia, é fundamental. Nós temos que apoiar muito mais isso daí. 13, ODS 13, enfrentar a mudança do clima, né? Enfim, tudo isso, produção e consumo sustentável. Então, para nós é importante olhar os ODS, as metas da agenda do Acordo de Paris, de redução das emissões, e as metas da biodiversidade. A meta 2 é recuperar 30% dos biomas. A meta 7 é reduzir os agrotóxicos. Está lá na Convenção da Biodiversidade.
Procurem vocês lá as 23 metas da Convenção da Biodiversidade. A 7 é essa. A 10 é apoiar as comunidades. 80% da biodiversidade está sendo preservada aonde tem indígenas, quilombolas, povos das florestas. Não existe biodiversidade sem gente. Não é o latifúndio da madeira, né, que significa alguma coisa em termos de biodiversidade, carbono, clima. E essas populações precisam ser apoiadas por pagamento de serviços ambientais, por políticas públicas. Pescadores são fundamentais. Porque se não tem biodiversidade, não tem peixe. Então, quem é pescador, que vive da pesca, é um parceiro do meio ambiente. Assim como são os indígenas, os quilombolas, né, os povos das florestas. A Itaipu ampliou seu território, criou esse programa, ele tem uma série de ações, né, onde a gente pode ver que plantas medicinais, fitoterápicos, homeopatia está um pouco aqui no desenvolvimento rural sustentável. Temos uma governança das ações, chamando as entidades, a sociedade civil, o poder público, para contribuir na organização de núcleos, né? Esses núcleos de cooperação. Seu território. No ano passado, nós investimos 395 milhões em conservação dos solos nos municípios. 170 milhões em energia renovável, 184 milhões em saneamento. Amanhã, nós vamos estar lançando um edital para cooperativas, associações, como é o caso da Sempre, né? Enfim, dessas organizações, para fazer projetos de até 800 mil para melhorar uma agroindústria, né? Então, a Itaipu faz ótimos investimentos na área social, ambiental e econômica. Aqui são os investimentos do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, a gente tem que fazer terraço até onde tem pastagem. Senão a erosão leva a terra, né, para o rio e vai assoreando o lago de Itaipu. Então, nós apoiamos a conservação dos solos, porque é importante para o nosso lago, para produzir energia, mas também porque, se nós formos destruindo o solo, nós não vamos ter êxito no combate da fome. Temos que aumentar a produtividade com sustentabilidade. Isso que é o ODS2. Né? E para nós, a agroecologia, o sistema agroflorestal, é importante, fundamental, mas dentro da agricultura convencional, mínimo do feijão e arroz eles têm que fazer. Plantio direto, conservação de solos, terraceamento. E a Itaipu está apoiando também isso. Então, nosso trabalho nas microbacias. Aqui, em verde, são todas as nascentes georreferenciadas que nós estamos apoiando a restauração dessas nascentes no nosso território. Então, proteger nascentes, gente, não é eliminar, acabar e cobrir, né, a nascente. A nascente é tudo para uma propriedade. Propriedade que não tem água não tem valor. Então, nós economizamos, evitamos erosão, evitamos perda de solos, né? Estamos trabalhando com a recuperação de nascentes e, de uma certa forma, também, elas estão sequestrando carbono. Apoiamos as comunidades indígenas, estamos há 40 anos restaurando biodiversidade. O nosso refúgio biológico, alguém conhece o refúgio biológico da Itaipu? Já foi fazer turismo lá? Poucos, né? Então, os demais ficam convidados para ir, que é muito bonito. Nós estamos reproduzindo onça-pintada, arpia, e estamos preparando para levar e reintroduzir na natureza. Apoiamos as universidades, 16 universidades, já falei isso, mais de 100 campi universitários, né? 210 projetos, uma rede com 1000 bolsistas. E aqui
as universidades que mais levaram projetos. O TFPR, Instituto Federal do Paraná, IFPR, e as demais em função da quantidade de projetos. Todos os ODS estão sendo atendidos. Então, nós precisamos entender que esses ODS têm conexão um com o outro. Estão interdependentes. E que nós podemos e devemos trabalhar mais que um. Quando a gente está trabalhando na agricultura sustentável, 2, nós estamos ligando com o clima. Nós estamos lidando com produção e consumo sustentável, com saúde. Quer dizer, não é um ODS, nós estamos trabalhando com vários deles. Então, aqui está esse projeto aqui da Unioeste, em Entre Rios, que apoiamos a agroecologia. Quem é da região conhece, né? Plantas medicinais e fitoterápicos. Temos um projeto muito importante que atua em 200 municípios, que a Sustentec é que faz a gestão desse projeto, e nós trabalhamos com produção, com a comercialização, com o uso popular, capacitação de lideranças comunitárias, com os prescritores, médicos, enfermeiras, farmacêuticos e nutricionistas, e pesquisadores que ajudam a validar, né, os efeitos. A Itaipu tem 150 espécies no banco de sementes. Não é 150 plantinha, é 150 espécies diferentes, né? O alecrim, né? Enfim, é uma espécie. Então, nós temos que multiplicar essas espécies. Estão fazendo isso com redes de sementes, que a gente pode incluir mudas. Bom, então aqui eu já falei também que nós temos um desempenho muito positivo na parte de carbono. Aqui que nós recebemos um prêmio nesse ano por restaurar a Bacia do Paraná 3, né? É um prêmio que o Ministério do Meio Ambiente deu para nós aí, para Itaipu, em função de um trabalho importante de recuperação. Fizemos 40 anos desse refúgio biológico. E no programa de gestão de resíduos sólidos, nós estamos levando o catador para dentro de um galpão e não ficar na rua, né? Quando chove, o cara não consegue coletar. Quando está com dor no joelho, não consegue. Aí você põe o carrinho elétrico. Quando está lá cheio, estraga. Então, o cooperado, o catador, trabalha dentro do barracão. A Itaipu apoia com toda essa estrutura. Galpão, esteira, prensa, balança, caminhão. E aí, a média de renda de 1.000 catadores no oeste do Paraná é R$ 1.800. Tem município que é R$ 3.000. Então, esse trabalho todo ele é importante para o social, para o ambiental, né? E estamos levando isso para a COP30. Estamos construindo lá 4 barracão, apoiando catadores, fazendo toda uma educação ambiental para que a população faça a coleta seletiva. Estamos construindo um centro de inovação em bioeconomia e um barco a hidrogênio verde, porque Belém usa muito barco para transporte escolar, né, para turismo, para coleta dos resíduos. Então, a Itaipu está colocando as suas vitrines lá. Educação ambiental, gestão de resíduos, bioeconomia para apoiar o açaí, o cacau, a pesca, os produtos da floresta. Então, é isso que a gente tem feito, né, para poder contribuir com essa agenda do clima e apoiar ele na sua complexidade, na sua diversidade. E eu termino, então, colocando esses ingredientes importantes para que a gente possa construir a sustentabilidade. A água boa, a água limpa, o ar puro, as energias renováveis, a comida saudável, sem veneno, e amor no coração
e não ao ódio. Então, sucesso. Sucesso, vida longa para a agroecologia e vida longa para a homeopatia. Muito obrigado. Muito bem. Gente, espero que vocês tenham gostado desse material. Espero que dê para refletir, para a gente repensar mais, individual, coletivamente. Aqui do canal, agradecimentos aos apoiadores, que sempre estão aí fortalecendo para que a gente se dedique nesse processo de gravar e de compartilhar com vocês, mas estendo um agradecimento a todo mundo que comenta, curte, faz a comunidade Expandindo Mundos acontecer. E é isso aí. Sempre avante, Expandindo Mundos!